O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, ele liberou, de certa forma, o Daniel Vorcaro, que é o dono do Banco Master, a comparecer na CPMI do INSS para depoimento na próxima segunda-feira. Na representação, o subprocurador-geral Lucas Rocha Furtado, ele solicita ao TCU, que é o Tribunal de Contas da União, que identifique quais autoridades públicas estiveram nos eventos e verifique se algum órgão ou entidade federal ajudou a organizar ou até mesmo a financiar festas. Vamos ver o que diz, portanto, este documento que vamos colocar na tela, né? O que ele disse, portanto. É imprescindível que o TCU adote medidas imediatas para identificar as autoridades públicas federais que participaram dos eventos mencionados, incluindo procuradores, magistrados e outros agentes públicos, e para verificar também se houve qualquer tipo de envolvimento de órgãos ou entidades federais na promoção ou financiamento destas festas. O subprocurador, ele também cita, notícias que foram veiculadas na imprensa que indicam que essas festas, elas tinham controle bem rígido de acesso, inclusive com proibição do uso de celulares e instalação de detectores de metais. Olha só o que ele fala aí, ó. De acordo com a representação, né, Vorcaro mantinha um sistema interno de câmeras que travava imagens de todos os cômodos da casa sob a justificativa de segurança pessoal. E os vídeos estariam sob custódia do Ministério Público Federal e ainda da PF, que é a Polícia Federal, com supervisão do STF. Olha o trecho, portanto, deste outro documento, né? O que ele fala ali? Há indícios de que as imagens captadas nestas festas podem envolver figuras de alta relevância do Poder Judiciário, descritas como pica das galáxias, como um dos executivos da REAG, que é aquela empresa, né, que administra fundos e que foi liquidada pelo Banco Central. Portanto, esse é o trecho que a gente separou para você do documento que foi encaminhado ao TCU, que é o Tribunal de Contas da União. E ainda de acordo com o subprocurador, a credibilidade do Judiciário, do Executivo e também de outras instituições públicas pode, de certa forma, ser afetada caso não haja esclarecimentos deste caso. O Ministério Público quer também uma medida cautelar, né, para que essas apurações comecem imediatamente com a coleta de informações, documentos, depoimentos também, para evitar a perda de provas e garantir a fiscalização, não é? Então, todo esse caso aí desses documentos, dessas provas envolvendo essas festas, né, que Vorcaro promovia e que, de acordo com informações ainda que estão sendo analisadas, investigadas, né, várias autoridades participavam dessas festas, algumas em Minas Gerais, outras em Trancoso, na Bahia. Voltando para essa questão da CPMI, do INSS, por outro lado, o ministro André Mendonça, ele autorizou o deslocamento do banqueiro, do Daniel Vorcaro, né, até Brasília, indo de Belo Horizonte a Brasília, apenas em voo comercial ou em aeronave da Polícia Federal. Nos bastidores da comissão da CPMI, eu digo, a possibilidade de um empresário viajar em avião particular próprio, né, ou também de terceiros, de amigos aí para prestar depoimento, essa possibilidade era vista como um receio diante do risco de ele fugir do país. E só para a gente contextualizar, só para lembrarmos, portanto, em que pé está essa situação, esse fato aí do depoimento do Daniel Vorcaro na CPMI do INSS, né? Nessa quinta-feira, ontem, o presidente da CPMI do INSS, que é o senador mineiro Carlos Viana, ele anunciou, né, que esse depoimento de Vorcaro deve acontecer de fato na próxima segunda-feira, né, dia agora 23. A oitiva, ela estava marcada antes, para o dia 26. Então, o Viana fez esse anúncio, né, que essa oitiva foi antecipada para dar prioridade às investigações sobre possíveis irregularidades em empréstimos consignados e prejuízos aos aposentados e pensionistas do órgão. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito
Ela busca, portanto, detalhar a atuação da instituição financeira na oferta, de crédito vinculado a benefícios do INSS e também identificar eventuais responsabilidades. O presidente da CPMI, o Carlos Viana, ele informou que chegou a solicitar ao ministro do Supremo Tribunal Federal, o André Mendonça, a devolução à comissão de documentos que são relacionados às quebras de sigilo bancário, fiscal e telefônico de Vorcaro. E de acordo com Viana, esses elementos são considerados fundamentais para a consolidação das provas e também para o avanço do relatório final, O presidente da CPMI também explicou ontem, ele conversou com a imprensa e deu detalhes aí das motivações, que levaram ele a pedir, portanto, a antecipação deste depoimento de Vorcaro. Nesta segunda fase da CPMI, ouvir Daniel Vorcaro é um dos depoimentos mais importantes. A ideia é entendermos, investigarmos o que está por trás dos contratos entre as financeiras, fintechs e bancos com a Previdência e que resultava nos descontos bilionários de empréstimos consignados entre os aposentados e pensionistas brasileiros. Contratos que, na maioria das vezes, não eram fiscalizados, não eram acompanhados e quando o aposentado ou aposentada reclamavam que tinham sido vítimas de falsários, de pessoas desonestas, não encontravam respostas. Portanto, ouvi-lo, independentemente do dia, é uma necessidade. Agora, a antecipação, eu tomei essa decisão justamente para que se evitassem desculpas do não comparecimento na próxima quinta-feira. O acordo foi mantido e quanto antes nós o ouvirmos, melhor será para o povo brasileiro e para as respostas que a CPMI quer dar a todo o país. Bom, Carlos Viana antecipou, então, um dos principais motivos foi para evitar desculpas e o não comparecimento dele, E agora fica essa questão, será que de fato ele vai comparecer? Porque o ministro André Mendonça liberou ele da obrigatoriedade de estar, de fato, na segunda-feira na CPMI do INSS. E além, gente, da CPMI, desta que a gente está falando aqui do INSS, na CAI, que é a Comissão de Assuntos Econômicos também do Senado, Vorcaro deve falar na terça-feira, ao menos essa é a expectativa até então, que ele vá participar dessa comissão na terça. Essa comissão que é presidida por Renan Calheiros e aprovou essa convocação dele, do Vorcaro, no âmbito dos trabalhos de uma subcomissão que investiga o Banco Master. Além dessas duas frentes que a gente trouxe aqui, que é a CPMI do INSS e a CAI, foi protocolado também um pedido de CPMI exclusivamente para o Banco Master, uma CPMI para cuidar só dos assuntos ligados, portanto, a esses desdobramentos aí do caso Master. E o andamento está nas mãos do presidente do Congresso Nacional, o senador Davi Alcolumbre, que ele precisa, portanto, marcar uma sessão conjunta e também ler o pedido de instalação para que essa comissão seja de fato iniciada e que comecem os trabalhos. E se for criada, o empresário, o Daniel Vorcaro, também poderá ser convidado para falar. Mas, por enquanto, como não há nenhuma definição sobre a criação, não tem data para que isso aconteça, Só lembrando para você que o Daniel Vorcaro, ele já prestou depoimento, sim, foi à Polícia Federal no fim de dezembro do ano passado, Na época, ele foi ouvido no inquérito que apura fraudes financeiras e práticas irregulares ligadas ao Banco Master. Na ocasião, ele chegou a negar, que o banco tenha cometido algum tipo de fraude. Ele disse na época o seguinte, abre aspas, restabelecer a verdade e que não era para ter liquidado, fecha aspas, foi essa a fala, parte da fala de Vorcaro na época para a Polícia Federal. O Master, Vorcaro também citou, na época, sobre o Master, conversas com o governador do Distrito Federal, o Ibanez Rocha. E sobre a proposta de venda do Master também ao BRB. Ele citou isso nesse depoimento. Segundo ele, houve mais de um encontro para tratar essa negociação. Agora, outro ponto também que está sendo questionado, que está sendo investigado, são as mensagens ali, outras questões ligadas a essas mensagens que foram encontradas no celular de Daniel Vorcaro, que colocaram o ministro Dias Toffoli no centro aí de toda a investigação de todo esse assunto, Esse material indica
aponta vínculos diretos entre o empresário e o ministro do STF, incluindo, gente, tratativas financeiras, né, ligadas aí ao empreendimento imobiliário, a partir dessas revelações que cresceram, né, os questionamentos sobre a atuação do ministro Dias Toffoli nesse inquérito, e aí, de fato, os desdobramentos nós acompanhamos por aqui. Ele acabou sendo afastado da relatoria, né? Bom, e a gente segue acompanhando, portanto, os desdobramentos deste caso por aqui do Banco Master. A gente vai acompanhar, será de fato que ele vai comparecer à CPMI, mesmo não tendo sido liberado aí pelo ministro do STF. O Carlos Viana ainda não se pronunciou oficialmente, que é o presidente da CPMI do INSS até agora há pouco, sobre essa postura do ministro, e também nem Renan Calheiros, que está à frente aí dessa CAI no Senado. Então a gente segue acompanhando esse caso por aqui.